Algo que com toda certeza ninguém nunca vai conseguir escapar é a dupla tempo e morte. E o criador desse terror analógico usou isso a seu favor. O tempo é algo tão comum para nós, mas ao mesmo tempo é algo realmente assustador. Você já pensou se essa coisa tivesse uma forma física? Imagina se o próprio tempo viesse te buscar quando a sua hora chegar. No vídeo de hoje falaremos sobre um análogo que fala exatamente sobre isso. Tudo começa em 1916 e para nós que gostamos de história, sabemos muito bem que nessa época estava correndo a Primeira Grande Guerra. E logo em seguida o vídeo confirma isso. Há um soldado ferido no chão e em suas mãos está um relógio marcando exatamente 10h15. Guardem esse horário. Um som de tic-tac é ouvido de fundo e quando o soldado vira para o lado, lá está ele. Uma figura que parece ter longas mãos e uma cabeça bem redonda, lembrando algum design de relógio. Está lá, parado, olhando para ele. O vídeo faz uma transição que eu achei muito legal para uma moça apresentando uma pintura. Agora estamos em 1989, se minhas contas estiverem certas, 73 anos depois. Ela apresenta o quadro falando que a pintura foi pintada por um soldado australiano, Thomas Lee Wood. Ela fala que a obra foi uma representação da quase morte de Thomas. No entanto, Thomas afirma que a figura foi assustadoramente real e que essa coisa o observou por longos 5 minutos antes que a ajuda finalmente chegasse. Ela continua a contar que a figura não se moveu em meio a tudo aquilo. A única coisa que saía dela era um som distinto de tic-tac, antes que desaparecesse do mesmo jeito que apareceu, do nada. Voltamos para 1919. Agora estamos na casa de Thomas. Vemos o soldado e a pintura que ele pintou. Após sua mãe dar boa noite ao filho, vemos um relógio. Esse relógio marca exatamente 10h15 da noite. Coincidência ou destino? Mas, logo em seguida, isso acontece. Os relógios param e uma silhueta muito familiar aparece na parede. O som de tic-tac mencionado anteriormente é ouvido enquanto a criatura aparece atrás do menino e, sem nem encostar nele, o mata. A mãe de Thomas encontrou seu corpo em estado grave de decomposição no dia seguinte, e a perícia não conseguia explicar o estado de decomposição avançada em menos de 12 horas. Um caso semelhante a esse foi rastreado por uma historiadora e a levou até uma xilogravura, que seria aí uma arte em madeira, descoberta em 1983. A xilogravura retratava uma figura de um relógio. Essa figura era assustadoramente parecida com a pintura de Thomas, e um detalhe, a tal xilogravura é da década de 1600, séculos antes da existência de Thomas. E para completar a história, a xilogravura foi encontrada em um local que é associado à bruxaria. A historiadora mais tarde doou a xilogravura para o museu onde se encontra a pintura do soldado. Essa criatura ressurgiu novamente em 2005. Um corpo em estado de decomposição foi encontrado em seu quintal, onde a vítima já era conhecida pela polícia porque ela havia sofrido um acidente de carro grave, causado porque ele estava embriagado. E o acidente foi tão feio que o menino teve muita sorte de ter escapado com vida. Os investigadores encontraram uma filmadora e um taco de beisebol ao lado dos seus restos mortais.
E assim termina esse análogo Yorro. Uma coisa que eu achei muito interessante é o fato como as pessoas que foram atacadas registraram a figura. Em 1600 foi com a xilogravura, algo comum para a época. Em 1919 foi uma pintura. E em 2005, com o avanço da tecnologia, temos a primeira gravação da coisa. Sei lá, eu achei legal. Enfim, agora vamos para a minha parte favorita, as teorias. Nos dois acontecimentos em que a figura atacou, foram pessoas que aparentemente escaparam da morte, seja por sorte, como foi o caso de 2005, ou por ajuda, como foi o caso de 1916. Mas ele acabou voltando para concluir o serviço, estilo o filme Premonição. Talvez a criatura seja a própria morte ou algum tipo de reencarnação relacionada ao tempo de vida da pessoa ou algo parecido. Se a morte diz sua hora chegou e alguém atrapalha, vocês já sabem. Essa não é a única parte desse análogo, o próprio criador já confirmou próximas partes, e vocês pedindo ou não, eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu achei deveras interessante. Espero que tenham gostado, se inscrevam para a gente bater a tão sonhada meta dos 500 inscritos. Eu vou ficando por aqui e tchau!